E aí, galera do Me Salva? Tudo beleza? Vamos começar com a nossa segunda aula de desenho técnico. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as figuras geométricas. Vocês lembram o que é figuras geométricas? Bom, as figuras geométricas, elas são nada mais nada menos do que representações de formas constantes que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo. A gente vê o retângulo, por exemplo, num cartão de crédito, né? O círculo, que a gente vê no formato da roda, ou o triângulo, quando a gente vê alguma sinalização de trânsito. Mas vocês lembram qual é que é a figura geométrica elementar, a principal que forma todas as outras? Sabia que o ponto é a forma que forma todas as outras formas geométricas? O ponto, simplesmente o ponto. O ponto, ele é formado no cruzamento, às vezes, de duas linhas, né? Por exemplo, aqui a gente tem o ponto A, o ponto B, sei lá, o ponto C tá aqui, o ponto C. Cada uma delas forma um ponto, e o ponto ele não tem dimensão, ele não tem tamanho. A forma geométrica seguinte seria a linha reta ou reta. A reta, ela é uma forma geométrica formada por vários pontos. Aqui existem vários pontos em conjunto. E a linha reta, geralmente, a gente nomeia com uma letra minúscula. No caso aqui, é uma reta R. E essa reta, ela é ilimitada, ou seja, ela não tem começo, ela não tem fim, ela não tem dimensão. Tá, e como que a gente desenha com uma forma geométrica que não tem dimensão, né? Então, a próxima forma geométrica seria a semirreta. A semirreta é uma reta com um começo, mas ela não tem o fim. Então, aqui, vamos nomear, por exemplo, essa semirreta de S. Ela tem um começo aqui, uma origem A, né? Origem B, origem C, né? S, R, T, por exemplo. Então, aqui nós temos três semirretas com onde a gente tem uma origem e ela não tem um fim. Então, ela tem o começo, mas não tem um fim. Ainda a gente não consegue desenhar com essa forma geométrica, não é mesmo? Então, a gente passa para o segmento de reta. O que é o segmento de reta? Ele é uma reta, né? Vamos botar a reta U, sempre com letra minúscula, onde ela tem um começo C e um fim D, ou seja, ela tem uma dimensão aqui. Ela tem um tamanho limitado, né? A partir disso, a gente consegue formar os planos. O que são os planos? Os planos são um conjunto de retas dispostos sucessivamente numa mesma direção ou resultado do deslocamento de uma reta. Isso que é um plano. O plano ele pode ter qualquer orientação e ele é ilimitado, ele pode ser ilimitado. A partir dos planos, a gente consegue entender melhor o que são as figuras planas. Essas figuras planas a gente conhece muito bem, a gente já viu ela de alguma forma, seja nas aulas de matemática, seja em algum desenho, não é mesmo? Quais são os nomes dessas formas geométricas? Aqui a gente tem o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo e o trapézio. As formas inferiores aqui a gente tem o hexágono, o pentágono, o paralelogramo e o losango. Lembrando de uma coisa, quando uma figura plana que nem essa, ela tem três ou mais lados, a gente chama ela de polígono. A gente nomeia ela de polígono. Tá, então a partir das figuras planas, a gente consegue formar a forma tridimensional, né? Aqui a gente tem um desenho em 2D. A partir das figuras planas, a gente consegue formar os sólidos.
Aqui nós temos os sólidos geométricos planos, ou seja, a gente tem uma largura, um comprimento, onde tem a base da figura geométrica que a gente tinha visto antes. Então, a gente consegue, com a altura, a gente consegue formar um sólido. Os sólidos geométricos planos, eles, quando a gente corta, por exemplo, a gente passa um plano, a gente faz um plano entre eles, por exemplo, aqui, a gente vai ter aquela figura geométrica elementar da base ou o que ela forma mais em cima. Por exemplo, ali ela forma um triângulo. Então, essa é a característica de um sólido geométrico plano. Tá, mas a gente não tem um sólido geométrico só com uma forma regular que nem essa daqui, que nem a gente tem um quadrado, aqui a gente tem um triângulo. A gente tem os sólidos geométricos curvos também. Os sólidos geométricos curvos aqui, como a gente pode ver, eles também eles têm a base de uma forma geométrica, né? Uma forma geométrica aqui, que é o círculo, a esfera também. E quando a gente corta essas formas geométricas, né, a gente forma aqui a forma básica, o círculo. Vou retomar uma coisa nos sólidos geométricos planos. Eu não falei o nome deles, né? Aqui a gente tem o cubo e a pirâmide. A gente tem a pirâmide irregular porque ela tem uma pontinha aqui torta, né, com um ângulo, onde forma um ângulo com o plano, e o tetraedro, porque essa forma ela tem 4 faces. Nos sólidos geométricos curvos, aqui a gente tem o cilindro, o cone oblíquo, que é a mesma coisa da pirâmide irregular, ela tem a ponta fazendo um ângulo com um plano. A gente tem o cilindro oblíquo aqui, e a esfera. Mas não existem somente esses tipos de sólidos, a gente tem o que a gente chama de sólidos de revolução. Os sólidos de revolução, explicando de uma forma bem genérica, a gente tem um plano aqui, né? Esse aqui é um plano, por exemplo, que nem esse plano que eu tenho aqui na mão. Quando a gente gira ele em torno de um eixo, como a gente está fazendo aqui, ele forma um sólido de revolução. Ou seja, a gente pode ter um plano de qualquer forma. Desde que ele gire num eixo, ele forma um sólido de revolução. Ele pode ter diversas formas. Mas agora a gente vai relembrar algumas coisas de nomenclatura que a gente vai precisar para as próximas aulas do elemento prisma. O prisma é um elemento bem básico, né? Porque ele é bem regular e a gente tem as formas bem regulares. Então, vocês lembram qual é a nomenclatura que a gente dá para cada uma das partes de um prisma? Bom, aqui a gente tem a base. Essa aqui, a base, geralmente é o plano da forma básica. Essa aqui é a base. É a partir dela que a gente consegue formar o sólido geométrico, né, dando altura. Nós temos aqui também a aresta, essa aqui, né, essas são as arestas. Temos as arestas. Quando a gente tem, né, um conjunto de 4 arestas, isso aqui é a face. Então, a gente tem uma das faces. Essa aqui é a face. Também, né, onde as retas elas se encontram aqui, o segmento de reta, no caso, porque tem um tamanho limitado, a gente tem aqui o vértice. O vértice. Tá, então, assim, é importante a gente lembrar cada uma dessas partes do sólido geométrico, principalmente para as próximas aulas, porque eu vou falar bastante nessa nomenclatura. Então, galera, muito obrigada. Nessa aula é isso e até a próxima.